Marina sentiu o peso do esfregão molhado nas mãos enquanto o professor escrevia na lousa. Ele riu da cara dela e gritou: "Te dou meu salário se resolver isso." A sala inteira caiu na gargalhada. Mas quando ela largou o esfregão e pegou o giz, ninguém esperava o que ia acontecer. Marina sentiu o peso do esfregão molhado nas mãos enquanto passava pelo corredor da Universidade Brilhante. Eram quase 10 da noite e a maioria das salas já estava vazia. Mas a sala 304 ainda tinha luz acesa. Vozes vinham de dentro, principalmente uma voz grave e arrogante que ela reconhecia de longe. Professor Augusto Ferreira, o homem mais temido e admirado do Departamento de Matemática Avançada. Marina respirou fundo antes de bater na porta. Não bateu. Apenas empurrou devagar e entrou, como sempre fazia. Invisível. Era assim que ela precisava ser. A sala estava cheia. Mais de 40 alunos de pós-graduação sentados em suas carteiras, todos com expressões de concentração intensa. Na lousa, uma equação gigantesca ocupava quase toda a superfície. Números, símbolos, integrais triplas, notações que pareciam desenhos abstratos para quem não entendia. Marina começou a limpar o canto da sala, tentando não fazer barulho, mas seus olhos traíram. Fixaram na lousa, na equação, nos passos que Augusto havia escrito com giz amarelo. Alguém? Qualquer um? Augusto bateu a mão na mesa, fazendo metade da sala pular de susto. Ele tinha uns 50 anos, cabelo grisalho perfeitamente penteado, terno azul marinho que custava mais que 3 meses do salário de Marina. Óculos de grife descansavam no nariz enquanto ele olhava para os alunos com desprezo mal disfarçado. Vocês são supostamente os melhores cérebros deste país. Mestrandos, doutorandos, bolsistas de instituições internacionais. E ninguém consegue resolver um problema de cálculo avançado? Silêncio pesado tomou conta da sala. Marina viu uma aluna na primeira fileira mordendo a caneta, nervosa. Um rapaz de óculos na terceira fileira rabiscava desesperado no caderno, apagando e refazendo. Outro estudante simplesmente havia desistido e olhava para o celular embaixo da mesa. Patético. Augusto caminhou entre as fileiras com passos lentos e deliberados. Vocês sabem quanto o governo investe em cada um de vocês? Quanto dinheiro público é desperdiçado para financiar essas bolsas de pesquisa? E para quê? Para formar mediocridade? Marina sentiu o coração apertar. Conhecia aquele tipo de humilhação. Conhecia o gosto amargo de ser chamada de insuficiente. Continuou limpando, esfregando o chão com movimentos mecânicos, mas seus olhos não conseguiam se afastar da lousa. A equação era complexa, sim, mas não impossível. Ela via os erros que os alunos estavam cometendo, via onde eles travavam, via a solução se formando na cabeça dela como se fosse óbvia. Professor Augusto. Uma voz feminina quebrou o silêncio. Bianca Tavares, a aluna mais rica da turma. Filha de empresário, bolsa particular, sempre com roupas de grife e atitude de quem nunca precisou lutar por nada. Eu acho que cheguei em algum lugar. Augusto se aproximou da carteira dela, pegou o caderno e analisou por alguns segundos. Então soltou uma risada seca. Você acha que chegou em algum lugar? Bianca, você nem saiu do lugar. Olha isso. Ele mostrou o caderno para a sala toda. Erro no segundo passo. Conceito básico de limite. Isso aqui é nível de graduação. Você está no doutorado. Bianca ficou vermelha. Algumas pessoas riram baixinho. Marina viu lágrimas se formando nos olhos da moça e sentiu empatia imediata. Não importava que Bianca fosse rica ou arrogante. Ninguém merecia ser humilhado daquele jeito. Sabe o que isso prova? Augusto voltou para a frente da sala. Jogou o giz na bandeja com força. Prova que diploma não significa competência. Prova que vocês entraram aqui porque o sistema é falho, não porque são brilhantes. Marina terminou de limpar o canto esquerdo e começou a se mover para o direito. Precisava passar perto da lousa, perto da equação que a chamava como um ímã. Tentou não olhar, tentou focar no chão. Mas quando passou, seus olhos capturaram cada detalhe, cada número, cada símbolo. E numa fração de segundo, ela viu. Viu a solução completa. Os passos se formaram na cabeça dela com clareza cristalina. Primeiro, isolar a variável x através da substituição trigonométrica. Depois, aplicar integração por partes 2 vezes.
Usar o teorema de Leibniz para simplificar. E, finalmente, resolver o limite quando t tende ao infinito. Simples, óbvio, elegante. Marina parou de esfregar o chão. Ficou parada ali, olhando para a lousa, com o esfregão ainda na mão. Não percebeu que seus lábios se moviam levemente, fazendo os cálculos mentalmente. Não percebeu que havia se esquecido de continuar limpando. Mas Augusto percebeu. Olha só, a voz dele cortou o ar como chicote. Até a faxineira está tentando entender. Todos os olhos se viraram para Marina. 40 estudantes olhando para ela. Alguns com curiosidade, outros com desprezo. Bianca com uma risada de canto de boca. Marina sentiu o sangue gelar. Queria desaparecer. Baixou a cabeça rapidamente e voltou a esfregar o chão, com as bochechas queimando de vergonha. Não, espera! Augusto caminhou até ela com passos largos. Por favor, compartilhe sua genialidade conosco. Você que limpa o chão dessa universidade. Você que mal terminou o ensino médio. Por favor, nos ilumine. Risadas explodiram pela sala. Não todas. Alguns alunos permaneceram em silêncio, constrangidos. Mas a maioria riu. Risadas que cortaram Marina como lâminas. Eu só estava... Marina mal conseguia formar as palavras. Só estava o quê? Admirando a beleza da matemática? Augusto cruzou os braços, um sorriso cruel no rosto. Ou talvez você realmente acha que entende alguma coisa? Marina respirou fundo. Deveria sair dali. Deveria pegar o balde e ir embora. Mas alguma coisa dentro dela, alguma fagulha antiga que não morreu completamente, a fez levantar os olhos e olhar diretamente para Augusto. Eu não quis atrapalhar, professor. Desculpa. Desculpa? Augusto riu mais alto. Não precisa pedir desculpa. Na verdade, vou te fazer uma proposta. Ele se virou para a sala, teatral, garantindo que todos estavam prestando atenção. Uma proposta irrecusável. Marina sentiu um frio na barriga. Se você conseguir resolver essa equação aqui, ele bateu na lousa com os dedos. Se você, faxineira, sem formação, sem preparo, conseguir resolver o que 40 mestres e doutores não conseguiram, eu te dou meu salário do mês, inteiro. A sala explodiu em murmúrios. Alguns alunos se inclinaram para a frente, interessados no show. Bianca sussurrou algo para a colega do lado e as duas riram. Quanto o senhor ganha? Alguém gritou do fundo. 15 mil reais. Augusto respondeu sem tirar os olhos de Marina. 15 mil reais limpos na conta dela, se ela resolver. Marina sentiu as pernas tremerem. 15 mil reais. Era quase 3 meses do salário dela. Era a faculdade da Sofia paga. Era o aluguel atrasado. Era comida na mesa sem precisar escolher entre arroz ou feijão. Mas... Augusto levantou um dedo, o sorriso ficando ainda mais cruel. Se você tentar e errar, você nunca mais olha para essa lousa. Nunca mais entra nessa sala quando eu estiver dando aula. E toda vez que me ver pelos corredores, abaixa a cabeça, porque você vai lembrar que tentou ser algo que não é. O silêncio que caiu foi tão pesado que Marina podia ouvir o próprio coração batendo. Via as opções se desenhando na frente dela. Podia recusar. Podia sair dali com o pouco de dignidade que ainda tinha. Podia continuar sendo invisível. Ou podia arriscar. Mas o medo era grande demais. Maior que a raiva. Maior que a vontade de provar que ele estava errado. Não, obrigada. Marina disse baixinho, apertando o cabo do esfregão com força. Eu só faço limpeza mesmo. Eu sabia. Augusto bateu palmas lentamente, sarcasticamente. Covarde. Além de ignorante, covarde. Marina sentiu algo se quebrar dentro do peito. Uma dor que não era nova, mas que nunca deixava de doer. A dor de ser pequena, de ser invisível, de ter seus sonhos trancados numa caixa no fundo do armário. Todo mundo quer fingir que é mais do que realmente é. Augusto voltou para a frente da sala, de costas para Marina. Mas quando a oportunidade aparece, quando o desafio real chega, a verdade sempre vem à tona. E a verdade é simples. Existem pessoas que nasceram para pensar e pessoas que nasceram para servir. Marina apertou os olhos, segurando as lágrimas. Não ia chorar ali. Não ia dar a ele essa satisfação. Já que nenhum de vocês, alunos geniais de pós-graduação, conseguiu resolver, e já que nossa ilustre faxineira recusou a chance de ficar rica,
Augusto pegou o apagador e limpou metade da equação. Fica como tarefa para casa. Quero a solução na próxima aula. Quem não trouxer, está reprovado automaticamente. Protestos surgiram pela sala, mas Augusto levantou a mão. Aula encerrada. Saiam. Os alunos começaram a guardar os materiais, conversando entre si. Marina se virou rapidamente, pegou o balde e o esfregão, e saiu da sala antes que alguém pudesse falar mais alguma coisa com ela. Seus passos ecoavam no corredor vazio, rápidos, desesperados. Quando chegou no banheiro de funcionários, trancou a porta e deixou as lágrimas caírem. Lágrimas quentes de raiva, de humilhação, de frustração. Apoiou as mãos na pia e olhou para o próprio reflexo no espelho embaçado. Uma mulher por volta de 35 anos, uniforme azul de limpeza, cabelos presos num coque simples, olhos vermelhos de tanto segurar o choro. Você não é covarde, Marina sussurrou para si mesma para o reflexo. Você só está protegendo sua filha, só isso. Mas as palavras soaram vazias, porque no fundo, Marina sabia a verdade. Sabia que tinha resolvido aquela equação mentalmente em menos de 2 minutos enquanto passava pela lousa. Sabia que podia ter aceitado o desafio. Sabia que podia ter provado que Augusto estava errado. Mas o medo venceu. E agora, sozinha naquele banheiro, Marina não sabia o que doía mais. Se era a humilhação pública que acabara de sofrer, ou o fato de ter deixado aquele homem arrogante continuar acreditando que ela era exatamente o que ele dizia. Alguém que nasceu para servir. Marina lavou o rosto, respirou fundo 3 vezes e abriu a porta. O corredor continuava vazio. Mas quando passou novamente pela sala 304, a porta estava entreaberta. Espiou por instinto. Augusto ainda estava lá, sozinho, sentado na mesa do professor, olhando para a lousa com expressão de frustração. Ele não tinha apagado a equação completamente. Metade ainda estava lá, e ele estava tentando resolver, e errando. Marina viu exatamente onde ele estava travando. Viu o erro conceitual que ele estava cometendo. E pela primeira vez naquela noite, um sorriso pequenininho, quase invisível, tocou seus lábios. Porque naquele momento, Marina percebeu algo que mudaria tudo. O grande professor Augusto Ferreira, gênio reconhecido nacionalmente, autor de livros, referência na área, não sabia resolver a própria equação que havia colocado na lousa. Marina chegou em casa passando da meia-noite. O apartamento pequeno no 4º andar do prédio sem elevador estava com a luz da sala acesa. Isso significava que Sofia ainda estava acordada, provavelmente estudando. Sempre estudando. Marina subiu os degraus devagar, sentindo o cansaço de 10 horas em pé pesando nas pernas. Mas não era o cansaço físico que doía mais. Era aquele peso no peito que ela trouxe da universidade. Abriu a porta e encontrou exatamente o que esperava. Sofia estava na mesa da sala, cercada de livros, cadernos abertos, calculadora ao lado. A menina tinha 15 anos, mas parecia mais velha quando estava concentrada assim. Cabelos escuros presos num rabo de cavalo, óculos de grau descansando no nariz, a testa franzida de concentração. Filha, você devia estar dormindo. Marina largou a bolsa no sofá e foi direto para a cozinha. Amanhã tem prova, não tem? Por isso mesmo. Sofia nem levantou os olhos do caderno. Matemática avançada. Preciso tirar nota alta se quiser manter a bolsa. Marina sentiu aquele aperto familiar no peito. A bolsa. Sempre a bolsa. Sofia estudava numa escola particular de elite, única aluna bolsista da turma. A pressão em cima dela era enorme. Uma nota ruim e a bolsa podia ser cortada. E sem a bolsa, não tinha como pagar. Você vai se sair bem. Sempre se sai. Marina encheu um copo com água e bebeu devagar, tentando lavar o gosto amargo que a noite tinha deixado. Mãe, vem aqui. Sofia finalmente olhou para cima. Preciso da sua ajuda com um problema. Marina congelou com o copo ainda na mão. Filha, você sabe que eu não entendo dessas coisas. Mas é só para você olhar e me dizer se eu escrevi certo. Só isso. Sofia, por favor. Só olha aqui. A menina empurrou o caderno para a frente, apontando para uma equação cheia de símbolos e números. Marina se aproximou devagar, secando as mãos no uniforme. Olhou para o caderno de cima, sem sentar. A equação era sobre limites e derivadas.
Não tão complexa quanto a que Augusto tinha colocado na lousa, mas ainda assim avançada para o ensino médio. E Sofia tinha resolvido perfeitamente. Está certo, Marina disse rápido, afastando-se. Você acertou. Como você sabe? Sofia inclinou a cabeça curiosa. Você nem olhou direito. Eu só olhei rápido. Parece que está certo. Mãe. Sofia fechou o caderno devagar e tirou os óculos. Aquele gesto sempre significava que uma conversa séria estava vindo. Por que você sempre faz isso? Faça o quê? Finge que não entende de matemática. Finge que não sabe das coisas. Sofia levantou da cadeira e caminhou até a mãe. Eu sei que você sabe. Sempre soube. Marina sentiu o chão balançar embaixo dos pés. Filha, não sei do que você está falando. Mãe, eu te vejo. Sofia cruzou os braços, a voz saindo mais firme. Quando você acha que estou dormindo, eu te vejo sentada aqui na mesa, com aqueles cadernos velhos que você guarda no fundo do armário. Eu te vejo resolvendo problemas. Eu te vejo anotando coisas que eu não entendo. O sangue de Marina gelou. Você me viu? Vi. Várias vezes. Sofia deu um passo mais perto. E fui atrás dos cadernos quando você saiu para trabalhar. Marina fechou os olhos. Aqueles cadernos. Aquelas anotações antigas de quando ela era aluna na Universidade Brilhante. Quando ainda sonhava em ser professora de matemática. Quando ainda acreditava que poderia ser alguém. Sofia, você não devia mexer nas minhas coisas. Eu sei. Desculpa. A menina segurou a mão da mãe com firmeza. Mas eu precisava entender. Precisava saber por que você esconde isso. Marina abriu os olhos e viu lágrimas se formando nos olhos da filha. Não estou escondendo nada. Está sim! Sofia apertou a mão dela com mais força. Você é incrível em matemática. Eu vi as anotações. Vi os trabalhos que você fez. Vi os prêmios que você ganhou. Você era a melhor aluna da universidade. Era. Marina puxou a mão de volta, virando-se. Era, Sofia. Passado. Não sou mais nada disso. Por quê? A voz de Sofia saiu embargada. Por que você parou? Por que abandonou tudo? Marina apoiou as mãos na pia da cozinha, de costas para a filha. Não queria ter essa conversa. Não queria abrir aquela ferida que nunca tinha cicatrizado completamente. As coisas mudaram, Marina disse simplesmente. A vida mudou. Por minha causa. Não era pergunta, era afirmação. Marina se virou rapidamente. Não, nunca por sua causa. Mas eu vi as datas, mãe. Sofia limpou as lágrimas com as costas da mão. Você parou de estudar no mesmo ano que eu nasci. Abandonou a universidade quando descobriu que estava grávida de mim. Sofia, escuta. Você tinha bolsa integral. Estava há 2 semestres de se formar. Tinha artigos publicados. Tinha ofertas de mestrado em universidades grandes. Sofia pegou um papel dobrado do bolso da calça. Eu achei isso dentro de um dos cadernos. Marina reconheceu o papel antes mesmo de Sofia desdobrar. Era uma carta antiga, amarelada, escrita à mão. Marina Alves. Sofia começou a ler com voz trêmula. É com grande satisfação que informamos sua aprovação para o programa de mestrado em matemática, aplicada na Universidade Federal. Início previsto para o próximo semestre. Marina pediu baixinho. Mas Sofia continuou. Bolsa completa. Moradia estudantil incluída. Orientação com o professor doutor Henrique Andrade. Referência nacional na área. Sofia olhou para cima. Lágrimas escorrendo. Você recusou. Por minha causa. Marina caminhou até a filha e segurou o rosto dela com as 2 mãos. Eu não recusei por sua causa. Eu escolhi você. É diferente. Como pode ser diferente? Sofia soluçou. Você abriu mão de tudo. Dos seus sonhos, da sua carreira, do seu futuro. Não. Marina limpou as lágrimas da filha com os polegares. Eu não abri mão do meu futuro. Eu redefini o que meu futuro significava. E você é o melhor futuro que eu poderia ter. Mas você trabalha como faxineira, mãe. Sofia falou as palavras que Marina evitava pensar. Você limpa o chão da mesma universidade onde era a aluna mais brilhante. Como isso não dói? Marina sentiu o peito apertar de um jeito que quase não conseguia respirar. Porque doía. Deus, como doía. Toda noite doía. Cada vez que passava pelos corredores onde costumava andar como aluna. Cada vez que via os professores que a conheceram antes.
Cada vez que limpava as salas onde costumava sentar na primeira fileira, sempre com a mão levantada, sempre com a resposta certa. Dói. Marina admitiu pela primeira vez em voz alta. Dói todos os dias. Sofia abraçou a mãe com força. As duas ficaram ali paradas no meio da cozinha pequena, abraçadas, chorando juntas. Chorando por sonhos perdidos, por escolhas que não podiam ser desfeitas, por vidas que poderiam ter sido diferentes. Me conta o que aconteceu. Sofia pediu quando finalmente se soltaram. Me conta a história toda, por favor. Marina respirou fundo. Olhou para o relógio, 1 da manhã. Mas algumas histórias precisavam ser contadas, não importava a hora. Senta. Marina puxou uma cadeira para si e outra para Sofia. Vou te contar. As duas se sentaram à mesa, sob a luz fraca da lâmpada da sala. Marina juntou coragem para voltar no tempo, para aqueles dias que pareciam de outra vida. Eu entrei na Universidade Brilhante com 18 anos, bolsa integral por mérito. Primeira da minha família a pisar numa universidade. Marina começou devagar, as palavras saindo com dificuldade. Eu amava matemática desde criança. Números faziam sentido para mim de um jeito que as palavras nunca fizeram. Sofia escutava em silêncio, com os olhos fixos na mãe. Nos primeiros semestres eu era apenas mais uma aluna. Boa, mas nada excepcional. Mas aí eu tive aula com o professor Henrique Andrade. Um sorriso pequeno tocou os lábios de Marina. Ele viu algo em mim que eu não via. Me incentivou. Me deu livros extras. Me convidou para grupos de pesquisa. E você ficou boa? Fiquei a melhor. Marina disse sem arrogância, apenas como fato. No terceiro semestre, eu já estava publicando artigos. No quarto, ganhei Prêmio Nacional de Matemática para estudantes universitários. No quinto, recebi ofertas de 3 universidades diferentes para fazer mestrado. Nossa! Sofia sussurrou, impressionada. Mas nem tudo era perfeito. Marina continuou, a voz ficando mais pesada. Tinha um professor que me odiava. Professor Rodolfo Ferreira. Sofia arregalou os olhos. Ferreira? Igual ao pai do professor Augusto Ferreira. Marina completou. Exatamente. A revelação caiu como bomba entre elas. O professor Rodolfo não aceitava que uma aluna pobre, bolsista, filha de empregada doméstica, fosse melhor que os alunos ricos da turma dele. Marina apertou os punhos em cima da mesa. Ele me humilhava em aula. Questionava minhas respostas mesmo quando estavam certas. Dizia que eu devia ter colado de algum lugar. Que horror! Mas eu aguentava, porque sabia que ele estava errado. E porque tinha o professor Henrique do meu lado. Marina sorriu de novo, lembrando. Henrique era tudo que Rodolfo não era. Gentil, incentivador, justo. E aí você conheceu meu pai. Sofia falou baixinho. Marina assentiu devagar. Conheci seu pai no 6º semestre. Ele era aluno de engenharia. Bonito, carismático, de família rica. E por algum motivo que eu nunca entendi completamente, ele se interessou por mim. E vocês ficaram juntos. Ficamos. Durante alguns meses, eu fui a pessoa mais feliz do mundo. Marina olhou para longe, para o passado. Ele me levava em restaurantes caros. Me apresentava para os amigos dele, me fazia sentir especial. Mas quando descobri que estava grávida, Marina fechou os olhos. Tudo mudou. Ele me disse para resolver o problema. Que não estava nos planos dele ter filho agora. Que eu devia entender que ele tinha um futuro pela frente. Sofia apertou a mão da mãe em cima da mesa. Eu disse que ia ter o bebê, que ia dar um jeito, que não precisava da ajuda dele. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Marina. Ele desapareceu no dia seguinte. Mudou de universidade. Nunca mais vi. E a bolsa? A bolsa tinha uma cláusula. Bolsistas precisavam manter rendimento acadêmico e dedicação integral. Marina explicou. Gravidez não era justificativa para faltas. Quando comecei a passar mal, a perder aulas, a não conseguir acompanhar o ritmo, eles cortaram a bolsa. Mas isso é injusto. É a regra. Marina deu de ombros, cansada. E sem bolsa não tinha como pagar. Tentei trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mas meu corpo não aguentou. Tive complicações na gravidez. Precisei de repouso. E aí, você teve que abandonar. Abandonei há 2 semestres de me formar. Marina confirmou.
2 semestres, 8 meses, e tudo que eu tinha construído foi por água abaixo. Sofia estava chorando abertamente agora. Por minha causa. Não. Marina segurou o rosto da filha de novo. Escuta bem o que vou te falar. Você não foi o problema. Você foi a solução. Você me deu um propósito novo. Um motivo para acordar todo dia e lutar. Porque agora não era mais só sobre mim. Era sobre dar para você a vida que eu não tive. Mas você devia ter voltado. Depois que eu nasci. Devia ter terminado o curso. Tentei. Marina admitiu. Quando você fez 1 ano, tentei voltar. Procurei o professor Henrique. Ele me disse que me ajudaria a retomar. E o que aconteceu? O professor Rodolfo bloqueou. Marina sentiu a raiva antiga voltar. Ele era chefe do departamento naquela época. Disse que eu tinha abandonado a universidade por escolha própria, que não havia vagas para retorno, que eu devia procurar outra instituição. Mas isso é vingança, Marina completou. Ele nunca aceitou que eu fosse melhor que o filho dele, o Augusto, que estudava na mesma época que eu. Augusto sempre foi mediano. Notas medianas, trabalhos medianos. Mas tinha o sobrenome certo. E quando viram que eu estava destruída, ele aproveitou para pisar mais ainda. Sofia limpou as lágrimas com raiva. E agora o filho dele faz a mesma coisa com você. Marina riu amargo. Augusto nem sabe quem eu sou. Para ele, sou só a faxineira que limpa a sala dele. Mas você podia mostrar, podia provar quem você é. Para quê? Marina levantou da cadeira e caminhou até a janela. Para ser humilhada de novo? Para ouvir que não sirvo mais para aquilo? Que desperdicei meu talento? Não é desperdício se você ainda tem. Sofia se levantou também. Mãe, eu vi você resolvendo aqueles problemas nos cadernos. Problemas que nem eu entendo ainda. Você não perdeu nada. Só pausou. Marina encostou a testa no vidro frio da janela. Lá embaixo, a cidade dormia. Luzes espalhadas como estrelas caídas. Hoje à noite, Marina começou. Depois hesitou. O que foi? Hoje à noite, o professor Augusto colocou um problema na lousa. Desafiou a sala inteira de pós-graduação a resolver. Marina fechou os olhos. Ninguém conseguiu. E você? Eu resolvi. Mentalmente, em menos de 2 minutos. Sofia prendeu a respiração. E aí? Aí ele me viu olhando para a lousa. Marina se virou para a filha. Me humilhou na frente de todo mundo. Ofereceu o salário dele se eu resolvesse. Chamou de aposta impossível. E você aceitou? Não. Marina confessou, sentindo a vergonha queimar. Fiquei com medo. Recusei na frente de todos. Sofia ficou em silêncio por um momento longo. Então caminhou até o armário da sala. Abriu a porta de baixo e tirou de lá uma caixa velha de sapatos. Dentro estavam os cadernos de Marina. Anotações antigas, certificados amarelados, fotos de quando ela recebia prêmios, sorrindo, jovem, cheia de sonhos. Olha para essa pessoa. Sofia mostrou uma foto para a mãe. Essa pessoa não tinha medo de nada. Marina pegou a foto com mãos trêmulas. Era ela aos 20 anos, segurando uma medalha de ouro, ao lado do professor Henrique, ambos sorrindo. Essa pessoa era jovem e ingênua. Não. Sofia balançou a cabeça. Essa pessoa era corajosa e brilhante. E ela ainda existe dentro de você. Só está escondida. Marina olhou para a filha e viu determinação ali. A mesma determinação que ela costumava ter. O que você quer que eu faça, Sofia? Quero que você mostre para aquele professor arrogante quem você realmente é. Sofia pegou um dos cadernos e abriu numa página cheia de equações. Quero que você pare de se esconder. Pare de ter vergonha de ser inteligente. Não é tão simples assim. É sim, Sofia insistiu. Você só precisa de coragem. E eu vou te ajudar. Marina olhou para os cadernos espalhados, para os certificados antigos, para a foto dela jovem e cheia de esperança. Depois olhou para Sofia. 15 anos. Lutando todo dia para manter uma bolsa numa escola de elite. Estudando até altas horas. Carregando o peso de ser a única pobre numa turma de ricos. Você não desiste. Marina percebeu em voz alta. Por mais difícil que seja, você não desiste da sua educação. Aprendi com a melhor. Sofia sorriu através das lágrimas. Marina sentiu algo se movendo dentro do peito. Algo antigo e adormecido.
Uma chama pequena, quase apagada, mas ainda viva. Coragem. Amanhã. Marina disse devagar, ainda processando a própria decisão. Amanhã eu volto àquela universidade. E não vou mais baixar a cabeça. Sofia abraçou a mãe com força. Eu acredito em você. E naquela madrugada, enquanto as duas ficavam ali abraçadas no meio da sala pequena, Marina tomou a decisão que mudaria tudo. Não ia mais se esconder. Não ia mais fingir ser menos do que era. E da próxima vez que o professor Augusto Ferreira a desafiasse, ela aceitaria. Marina acordou antes do sol nascer. Não por causa do despertador, mas porque não conseguiu dormir direito a noite toda. Ficou revirando na cama, pensando na conversa com Sofia, na decisão que havia tomado. Agora, na luz fraca da madrugada, com a cidade ainda silenciosa lá embaixo, ela se perguntava se tinha coragem mesmo. Levantou devagar para não acordar Sofia e foi até o armário. Abriu a porta de baixo e pegou a caixa de sapatos velha. Dentro estavam os cadernos, suas anotações de quando era aluna. Passou os dedos pelas capas gastas, sentindo o peso de todos aqueles anos guardados ali. Então pegou um caderno específico, o último que havia usado antes de abandonar tudo. Abriu numa página marcada. Uma equação complexa que ela tinha resolvido na época. Problema de topologia algébrica que tinha dado dor de cabeça até nos professores. Marina tinha resolvido em uma tarde, sozinha na biblioteca, enquanto esperava o resultado do teste de gravidez que estava escondido na bolsa. Fechou os olhos e refez os cálculos mentalmente. Os números dançavam na cabeça dela com facilidade assustadora. Como se 15 anos não tivessem passado. Como se ela nunca tivesse parado. Ainda consigo. Ela sussurrou para si mesma. Ainda sei fazer isso. O celular vibrou na mesinha de cabeceira. Mensagem de texto. Marina franziu a testa. Quem mandaria mensagem 5:30 da manhã? Era do supervisor da equipe de limpeza. Marina, preciso que você cubra turno extra hoje. Cláudia ficou doente. Universidade, setor de matemática avançada. Das 14 às 22 horas. Confirma? Marina olhou para a mensagem por um longo momento. Setor de matemática avançada. Justamente lá. No mesmo horário que Augusto dava aulas. Podia recusar. Podia dizer que tinha compromisso. Mas alguma coisa dentro dela, aquela fagulha que Sofia tinha reacendido na noite anterior, a fez digitar. Confirmado. Guardou os cadernos de volta, mas separou o que tinha as anotações mais avançadas. Enfiou dentro da bolsa, escondido entre o uniforme extra e a marmita. Não sabia exatamente por quê, só sentia que precisava levar. Marina chegou na universidade às 14h em ponto. O prédio de matemática avançada era o mais antigo do campus. Paredes de tijolo vermelho, janelas altas, escadarias de mármore que já viram gerações de estudantes passarem. Ela conhecia cada canto daquele lugar. Já tinha sido dona daqueles corredores. Trocou de roupa no vestiário dos funcionários e pegou o carrinho de limpeza. A supervisora, Dona Lourdes, uma senhora de 60 anos que trabalhava ali havia décadas, entregou a lista de salas. Sala 304 está na lista de novo, Lourdes comentou. Aquele professor chato, o Augusto, sempre deixa a sala uma bagunça e ainda reclama da limpeza. Marina pegou a lista e viu. Sala 304, 7 da noite, bem no meio da aula dele. Sem problema, Marina disse, mais firme do que se sentia. As primeiras horas passaram devagar. Marina limpou laboratórios, banheiros, corredores. Trabalho mecânico que deixava a mente livre para pensar, para planejar, para se preparar. 6:30 da noite, ela estava terminando de limpar o corredor do terceiro andar, quando ouviu vozes vindo da sala 304. A porta estava entreaberta. A aula já tinha começado. Marina empurrou o carrinho devagar, aproximando-se. Não ia entrar ainda, só ia observar. Espiou pela fresta da porta. Augusto estava na frente da lousa, escrevendo furiosamente. A sala estava cheia, como sempre. Mas o clima era diferente do que Marina lembrava. Havia tensão no ar. Os alunos pareciam assustados. Isso é inaceitável. Augusto bateu o apagador na mesa, fazendo todos pularem. Absolutamente inaceitável. Vocês tiveram uma semana inteira para resolver o problema que passei. Uma semana. E quantos conseguiram?
Silêncio sepulcral. Quantos? Augusto gritou. Nenhum, professor. Uma voz tímida respondeu lá do fundo. Nenhum! Augusto repetiu, caminhando entre as fileiras. Nem mesmo a brilhante Bianca, que tanto se gaba de ter tutores particulares caríssimos. Nem mesmo o Rodrigo, que veio transferido de uma universidade federal com média máxima. Ninguém! Marina viu Bianca afundar na cadeira, o rosto vermelho de humilhação. Viu outros alunos olhando para baixo, envergonhados. Sabem o que isso me diz? Augusto voltou para a frente. Me diz que eu estou desperdiçando meu tempo com vocês. Me diz que aceitaram vagas num programa de excelência sem ter capacidade para acompanhar. Foi quando Marina viu algo que fez seu sangue gelar. Na lousa, Augusto começou a escrever a solução do problema que tinha passado, passo a passo, com aquela arrogância característica, explicando como se fosse óbvio. Mas tinha um erro grave. No terceiro passo da resolução, Augusto aplicou uma propriedade de limite que não se aplicava àquele caso específico. Era erro conceitual sério. O tipo de erro que um aluno de graduação cometeria, não um professor renomado. E ninguém estava percebendo. Marina apertou a mão no cabo do carrinho. Devia entrar e falar? Devia deixar quieto? Mas se ela deixasse, todos aqueles alunos iam anotar a solução errada. Iam estudar baseados num erro. Iam replicar o equívoco. Antes que pudesse decidir, a porta da sala se abriu completamente. Professor Henrique Andrade entrou, carregando uma pasta debaixo do braço. Ele tinha por volta de 60 anos agora, cabelos completamente brancos, mas os olhos gentis continuavam os mesmos que Marina lembrava. Augusto, desculpa interromper. Henrique falou com educação. Preciso pegar uns materiais que deixei aqui mais cedo. Henrique. Augusto não pareceu feliz com a interrupção. Estou no meio de uma aula. Só vai ser 1 minuto. Henrique caminhou até a mesa no canto da sala, mas seus olhos passaram pela lousa. E pararam. Marina viu o momento exato em que Henrique percebeu o erro. Viu a testa dele franzir, os olhos se estreitarem, a cabeça inclinar levemente para o lado. Augusto! Henrique começou hesitante. O quê? Augusto se virou impaciente. Esse passo aqui, Henrique apontou para a lousa. No limite, você tem certeza que pode aplicar essa propriedade nesse caso? A sala inteira prendeu a respiração. Augusto olhou para a lousa, depois para Henrique. Claro que posso. É propriedade básica de cálculo avançado. Mas... Henrique se aproximou da lousa, pegou um giz. A função não é contínua nesse intervalo. Se não é contínua, essa propriedade não se aplica. O silêncio ficou ainda mais pesado. Augusto olhou para a lousa com mais atenção. Marina viu o momento em que a dúvida cruzou o rosto dele. Viu a cor subindo para as bochechas. Você está errado, Augusto disse, mas a voz saiu menos firme. Augusto, vamos revisar juntos. Henrique sugeriu gentilmente. Pode ter havido um... Eu disse que você está errado, Augusto elevou a voz. Não venha me dar lição de matemática na minha própria aula. Henrique deu um passo para trás, surpreso com a agressividade. Não era minha intenção, então não se meta. Augusto cortou. Pegue seus materiais e saia da minha sala. Marina não aguentou mais. Empurrou a porta completamente e entrou, puxando o carrinho de limpeza com ela. Todas as cabeças se viraram. 40 pares de olhos fixaram nela. Com licença. Marina disse, a voz saindo mais firme do que esperava. Preciso limpar a sala. Agora não. Augusto disse sem nem olhar para ela. Estou no meio de uma aula. É horário programado. Marina insistiu, continuando a empurrar o carrinho para dentro. Não posso sair do cronograma. Augusto finalmente olhou para ela e reconheceu. Você, a faxineira de ontem. Marina, ela disse. Meu nome é Marina. Não me interessa seu nome. Augusto fez um gesto impaciente. Volte daqui 15 minutos. Marina olhou para a lousa, para o erro gritante ali, para os alunos anotando furiosamente no caderno, copiando tudo errado. Professor Henrique está certo. As palavras saíram antes que ela pudesse parar. Você errou no terceiro passo. O silêncio que caiu foi absoluto. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Augusto virou devagar para Marina. O que você disse? Marina sentiu cada célula do corpo gritando para ela calar a boca,
pegar o carrinho e sair. Mas Sofia estava certa. Ela tinha passado 15 anos se escondendo. 15 anos fingindo ser menos do que era. Chega. Eu disse que o professor Henrique está certo. Marina soltou o carrinho e caminhou até a lousa. Você aplicou uma propriedade de limite que não funciona quando a função não é contínua. E essa função claramente não é contínua no intervalo que você definiu. A sala explodiu em sussurros. Augusto ficou roxo. Você... Ele começou, a voz tremendo de raiva. Você tem a audácia de entrar na minha sala e questionar minha solução? Não estou questionando. Marina pegou um giz da bandeja. Estou corrigindo. E começou a escrever na lousa. Seus dedos se moviam com precisão. Os números fluíam naturalmente. Cada símbolo no lugar certo. Cada passo logicamente encadeado. Marina apagou o terceiro passo de Augusto e refez. Aplicou a propriedade correta. Ajustou a solução. A função tem descontinuidade removível em x igual a 2. Marina explicou enquanto escrevia. Então você precisa calcular o limite lateral direito e esquerdo separadamente antes de aplicar a propriedade de soma. Henrique se aproximou da lousa, os olhos arregalados. Ela está certa. Completamente certa. Impossível! Augusto gritou. Ela é uma faxineira! Ela não pode... Pode e está fazendo. Henrique interrompeu, olhando para Marina com uma expressão estranha. E a solução está perfeita. Marina terminou de escrever e se afastou. A solução completa estava na lousa, certa, elegante, irrefutável. Bianca levantou devagar da cadeira. Quem é você? Marina se virou para a sala. 40 pares de olhos fixos nela, alguns confusos, outros impressionados. Augusto apoplético de raiva. Eu sou alguém que vocês julgaram pela roupa que veste. Marina disse calmamente. Alguém que vocês acharam que não sabia nada porque esfrega chão para sobreviver. Isso não prova nada. Augusto se intrometeu. Você decorou a solução de algum lugar, copiou de algum livro. Então me dê outro problema. Marina olhou diretamente nos olhos dele. Aqui, agora, na frente de todos. O desafio ficou pendurado no ar. Henrique deu um passo à frente. Augusto, espera. Mas Marina levantou a mão. Deixa. Eu aceito qualquer problema que ele quiser me dar. Augusto caminhou até a mesa, pegou uma pilha de papéis. Folheou furiosamente até encontrar o que procurava. Esse aqui. Ele jogou uma folha em cima da mesa. Problema de topologia diferencial que preparei para o doutorado. Ninguém da sala conseguiu resolver, nem meus assistentes. Marina pegou a folha. Leu o problema. Sentiu os mecanismos mentais começarem a trabalhar. Era complexo, muito complexo, mas não impossível. Quanto tempo eu tenho? Você tem... Augusto olhou para o relógio com um sorriso cruel. Até o final desta aula. 20 minutos. Não vou precisar de 20. Marina virou para a lousa e começou a escrever. O silêncio na sala era tão profundo que podia ouvir o giz raspando. Marina se perdeu nos números. Nas equações. No fluxo puro da matemática que sempre fez mais sentido para ela do que qualquer outra coisa no mundo. Primeiro, identificou a variedade diferenciável. Depois, aplicou o teorema de Stokes generalizado. Usou coordenadas locais para simplificar. Calculou a forma diferencial. 5 minutos. Continuou escrevendo. Os passos se desdobravam um após o outro com lógica implacável. Integral de superfície. Mudança de variáveis. Aplicação do teorema fundamental do cálculo em variedades. 10 minutos. Henrique estava parado ao lado dela agora, acompanhando cada passo com atenção crescente. Marina podia ouvir a respiração dele acelerando conforme ela se aproximava da solução. Inacreditável, Henrique murmurou. 15 minutos. Marina escreveu a última linha. A solução final. Elegante. Completa. Perfeita. E se afastou da lousa. A sala explodiu em aplausos. Espontâneos. Alguns alunos se levantaram. Bianca estava com a mão na boca, em choque total. Augusto estava pálido como papel. Henrique se aproximou da lousa, conferindo cada passo, cada cálculo. Então se virou para Marina com lágrimas nos olhos. Marina Alves. Ele disse em voz alta, para toda a sala ouvir. Você é Marina Alves, não é?
O nome ecoou pela sala como trovão. Marina respirou fundo. Sim, eu sou. Quem é Marina Alves? Bianca perguntou. Henrique se virou para os alunos. Marina Alves foi a aluna mais brilhante que esta universidade já teve. Artigos publicados aos 20 anos. Prêmio Nacional de Matemática. Ofertas de mestrado das melhores instituições do país. Ele olhou para Marina com orgulho e tristeza misturados. E nós a perdemos. Por que saiu? Um aluno perguntou. Marina não precisou responder. A porta da sala se abriu e Sofia entrou correndo, o uniforme da escola ainda vestido, a mochila nas costas. Mãe! Sofia gritou, atravessando a sala. O porteiro me avisou que você estava aqui. Mãe! A palavra preencheu todos os espaços em branco. Sofia parou na frente de Marina, ofegante. Eu não aguentei esperar em casa. Precisava ver. Marina abraçou a filha. Como você chegou aqui? Ônibus. Sofia se soltou e olhou para a lousa. Para a solução. Você fez. Você realmente fez. Henrique olhou de Marina para Sofia, para a menina de 15 anos, e entendeu tudo. Você saiu por ela. Não era pergunta. Saí por ela. Marina confirmou, passando o braço pelos ombros de Sofia. E faria de novo. Augusto finalmente encontrou a voz. Isso é ridículo. Uma farsa. Ela acabou de resolver em 15 minutos um problema que você levou 2 dias para formular e nem consegue resolver. Henrique o interrompeu, a voz saindo mais dura do que Marina já tinha ouvido. Acabou de expor um erro grave na sua solução. E acabou de mostrar para estes alunos o que é verdadeira excelência matemática. Henrique, você não pode... E você não pode continuar fingindo ser o que não é. Henrique cortou. Eu te dei posição aqui porque seu pai era meu colega. Porque achei que você tinha potencial. Mas você é medíocre, Augusto. Sempre foi. E usa arrogância para esconder incompetência. As palavras caíram como bombas. Augusto abriu e fechou a boca várias vezes. Depois pegou a pasta e saiu da sala batendo a porta. Henrique se virou para Marina. Precisamos conversar. Sobre seu retorno. Retorno? Marina piscou. Você acha que vou deixar você continuar esfregando o chão quando pode estar ensinando? Henrique sorriu. Marina, você nunca deveria ter saído. E agora que voltou, mesmo que tenha sido através de uma porta diferente, não vou deixar você ir embora de novo. Sofia apertou a mão da mãe. Falei que você conseguiria. Marina olhou ao redor, para os alunos aplaudindo, para Henrique sorrindo, para a lousa cheia das suas soluções, para Sofia ao seu lado. E pela primeira vez em 15 anos, Marina sentiu que estava no lugar certo. Marina não conseguiu dormir naquela noite. Ficou sentada na mesa da sala com Sofia até quase 2 da manhã, relembrando cada segundo do que tinha acontecido. A sensação de segurar o giz novamente, de escrever na lousa, de resolver problemas que a faziam sentir viva. O professor Henrique falou sério? Sofia perguntou pela 5ª vez. Sobre você voltar? Falou. Marina ainda processava. Mas não é simples assim. Faz 15 anos. Eu teria que recomeçar, terminar os últimos semestres. E qual o problema? Sofia se inclinou para a frente. Você pode fazer isso dormindo. Marina sorriu, mas o medo ainda estava lá. Filha, é complicado. Tenho contas para pagar. Você para sustentar. A gente dá um jeito. Sofia segurou a mão da mãe. Sempre deu. Mas Marina sabia que não era só sobre dinheiro. Era sobre medo. Medo de sonhar de novo e ter tudo arrancado mais uma vez. Na manhã seguinte, Marina acordou com o celular tocando. Número desconhecido. Alô? Marina? Aqui é Henrique Andrade. A voz gentil veio do outro lado. Espero não estar ligando muito cedo. Marina olhou para o relógio. 7 da manhã. Não, imagina. Já estava acordada. Ótimo. Preciso conversar com você, pessoalmente. Pode vir até a universidade hoje de manhã, não como funcionária, como minha convidada. O coração de Marina acelerou. Claro. Que horas? 10 horas. Sala da coordenação do departamento. E Marina, vista-se como professora, não como faxineira. A ligação encerrou. Sofia, que tinha ouvido tudo da porta do quarto, sorriu largo. Ele vai te oferecer emprego. Não sabemos disso. Marina tentou conter a esperança. Pode ser só para conversar sobre o que aconteceu ontem.
Mãe, Sofia cruzou os braços. Para de ter medo de ser feliz. As palavras acertaram Marina em cheio. Era exatamente isso que ela fazia. Tinha tanto medo de sofrer de novo que parou de permitir qualquer possibilidade de alegria. Tem razão. Marina levantou da cama. Vou ver o que ele quer. Marina chegou na universidade às 10 em ponto. Usava uma calça social preta e uma blusa branca simples que tinha guardada do tempo em que fazia entrevistas de emprego. Nada chique, mas apresentável. Sentia-se estranha caminhando por aqueles corredores sem o uniforme azul de limpeza. Vários funcionários olharam com estranheza. Dona Lourdes passou por ela e quase não reconheceu. Marina, é você? Sou eu. Marina sorriu sem graça. Mas você não está de folga hoje? Estou. Vim para uma reunião. Dona Lourdes arregalou os olhos. Reunião? Com quem? Professor Henrique. A notícia se espalharia pelo prédio inteiro em menos de 1 hora. Marina sabia disso, mas não importava mais. Chegou na sala da coordenação e bateu na porta. Entre! A voz de Henrique veio de dentro. Marina abriu a porta e encontrou não apenas Henrique, mas outras 3 pessoas sentadas ao redor de uma mesa de reuniões. Reconheceu 2 professoras do departamento. A terceira pessoa era uma mulher de uns 50 anos, elegante, que Marina nunca tinha visto. Marina, que bom que veio. Henrique se levantou e fez um gesto para ela se sentar. Deixa eu fazer as apresentações. Professora Thelma, da área de cálculo. Professor Roberto, de álgebra. E esta é a doutora Sônia Ribeiro, reitora da universidade. Marina sentiu as pernas fraquejarem. A reitora. Aquilo era muito mais sério do que ela imaginava. Prazer em conhecê-la, Marina. Sônia estendeu a mão. Henrique me contou sobre você e sobre o que aconteceu ontem. Marina apertou a mão dela, tentando esconder o nervosismo. Prazer. Senta, por favor. Sônia indicou uma cadeira. Quero conversar sobre seu futuro aqui. Marina se sentou, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza que todos podiam ouvir. Henrique começou. Marina, você se lembra que estava há 2 semestres de se formar quando precisou sair? Lembro. Seus créditos ainda estão válidos. Checamos no sistema esta manhã. A professora Thelma se inclinou para a frente. Você pode retomar de onde parou. Marina piscou várias vezes. Como? A universidade tem um programa de retorno para alunos que interromperam os estudos por motivos justificados. Sônia explicou. Gravidez se enquadra. Você nunca deveria ter perdido a bolsa. Foi um erro administrativo que estamos corrigindo agora. Mas faz 15 anos. E você acabou de resolver em 15 minutos um problema que doutores não conseguiram. Professor Roberto falou pela primeira vez. Isso prova que o tempo não apagou seu talento. Marina sentiu lágrimas se formando. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Henrique sorriu, porque a proposta vai além de apenas terminar a graduação. Sônia abriu uma pasta e tirou alguns documentos. Marina, quero te oferecer algo que nunca oferecemos antes. Uma bolsa especial de estudos que cobre graduação, mestrado e doutorado. Tudo integrado. Você termina a graduação nos próximos 2 semestres, emenda direto no mestrado e depois no doutorado. Marina ficou sem palavras. Além disso, Sônia continuou. Vamos te oferecer uma posição de monitora remunerada enquanto termina a graduação. O salário é 3 vezes o que você ganha como funcionária da limpeza. E moradia estudantil, professora Thelma acrescentou. Para você e sua filha. E creche universitária gratuita, caso precise no futuro. Professor Roberto completou. Marina olhou para cada um deles, incapaz de processar. Por que estão fazendo isso? Porque cometemos uma injustiça 15 anos atrás, Sônia disse com sinceridade. E porque talentos como o seu não podem ser desperdiçados limpando o chão quando deveriam estar moldando a próxima geração de matemáticos. Henrique colocou a mão no ombro de Marina. Você merece isso, sempre mereceu. As lágrimas finalmente escorreram. Eu tenho uma filha, tenho contas. Não posso simplesmente... Pode sim. Sônia interrompeu gentilmente. Essa bolsa te dá estabilidade financeira, moradia garantida. Você pode focar nos estudos sem preocupação. E sua filha? Professora Thelma sorriu. Henrique me contou que ela é excelente aluna. Estuda em escola particular com bolsa, certo? Marina assentiu. A universidade tem escola de aplicação. Ensino médio de excelência.
Podemos transferir a bolsa dela para cá. Assim vocês duas ficam no campus. Marina cobriu o rosto com as mãos. Era demais. Bom demais para ser verdade. Vocês já planejaram tudo. Planejamos, Henrique confirmou. Porque queremos você de volta. De verdade. Marina respirou fundo, limpou as lágrimas. E o professor Augusto? Ele não vai gostar disso. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Sônia suspirou. Augusto não trabalha mais aqui. Marina arregalou os olhos. O quê? Pediu demissão esta manhã. Professor Roberto explicou. Logo depois que analisamos as últimas publicações dele e encontramos vários erros conceituais. Erros que nenhum revisor pegou porque o sobrenome Ferreira carrega peso. O pai dele, Rodolfo, foi grande matemático. Sônia completou. Mas Augusto sempre viveu da sombra do pai. Quando Henrique confrontou ele hoje cedo com os erros, ele preferiu sair antes de ser formalmente investigado. Marina não sabia se ficava aliviada ou com pena. E agora? Agora temos uma vaga de professor assistente aberta. Henrique sorriu. E quando você terminar o mestrado daqui 2 anos, essa vaga pode ser sua. 2 anos? Marina calculou mentalmente. Eu teria que fazer graduação e mestrado em 2 anos. Você é capaz, professora Thelma disse com convicção. Mais que capaz. Marina olhou para os documentos espalhados na mesa. Olhou para aquelas pessoas que acreditavam nela. Depois, olhou pela janela, para o campus que já foi dela e que podia ser dela de novo. Posso pensar? As palavras saíram antes que ela pudesse parar. Não é desconfiança, é só... É muita coisa de uma vez. Claro, Sônia assentiu. Mas Marina, posso te dar um conselho? De mulher para mulher? Pode. Não deixe o medo de sonhar te impedir de viver. Sônia se inclinou para a frente. Eu sei o que é ter que escolher entre carreira e família. Sei o peso de ser mãe solo tentando sobreviver. Mas quando a oportunidade certa aparece, a gente precisa ter coragem de agarrar. Marina sentiu as palavras ecoando dentro dela. Leva os documentos para casa. Henrique empurrou a pasta para ela. Conversa com sua filha. E me dá uma resposta até amanhã. Marina pegou a pasta com mãos trêmulas. Obrigada por acreditarem em mim. Sempre acreditamos. Henrique disse. Você que precisava acreditar em si mesma. Marina saiu da reunião flutuando. Caminhou pelo campus abraçada com a pasta, tentando processar tudo. Passou pela biblioteca onde costumava estudar, pelo jardim onde fazia pausas entre as aulas, pelos bancos onde se sentava para ler. Estava tão perdida nos pensamentos que quase não viu a pessoa parada na frente dela. Bianca, a aluna rica e arrogante de ontem. Mas hoje estava diferente, sem a pose superior, sem o sorriso de escárnio. Marina? Bianca chamou hesitante. Marina parou. Oi, posso falar com você 1 minuto? Marina assentiu, curiosa. Bianca respirou fundo. Eu queria pedir desculpas. Pelo jeito que ri de você ontem. Pelo jeito que te julguei. Marina não esperava por isso. Tudo bem. Não está tudo bem. Bianca balançou a cabeça. Eu passei a noite inteira pensando. Em como eu sou arrogante. Em como uso dinheiro e status para me sentir superior. Mas você tem algo que dinheiro nenhum compra. O quê? Talento real. Paixão verdadeira. Bianca sorriu triste. Eu estou nesse doutorado porque meu pai pagou. Você está aqui porque merece. E ontem, vendo você na lousa, eu percebi que nunca vou ser como você. Não importa quanto dinheiro eu tenha. Marina sentiu empatia genuína. Bianca, você é jovem. Ainda tem tempo de descobrir sua paixão real. É matemática que te faz feliz? Bianca perguntou. É. Marina respondeu sem hesitar. Sempre foi. Então não desiste de novo. Bianca tocou o braço de Marina. Pelo menos uma de nós tem que estar aqui pelo motivo certo. As duas ficaram ali paradas por mais alguns segundos. Então Bianca acenou e seguiu pelo caminho. Marina continuou andando até o portão da universidade. Do outro lado, Sofia estava esperando. E aí? A menina correu até a mãe. O que aconteceu? Marina abriu a pasta e mostrou os documentos para a filha. Eles querem que eu volte. Graduação, mestrado, doutorado, tudo pago, com salário e moradia para nós duas. Sofia gritou e pulou no pescoço da mãe. Eu sabia.
Eu sabia que ia dar certo. Marina abraçou a filha com força, sentindo o peso de 15 anos começando a sair dos ombros. Sofia, tem certeza que é isso que você quer? Porque vai mudar tudo, nossa rotina, nossa vida, para melhor. Sofia se afastou e segurou o rosto da mãe. Vai mudar para melhor, e eu vou estar do seu lado em cada passo. Marina olhou para a filha, para aquela menina incrível que tinha se tornado sua razão de viver. E percebeu que Sofia estava certa. Tinha passado 15 anos tendo medo de sonhar. Mas sonhos não morrem. Apenas dormem esperando a coragem voltar. E agora, com a filha ao lado e uma segunda chance nas mãos, Marina finalmente tinha coragem de sonhar de novo. Vamos para casa. Marina passou o braço pelos ombros de Sofia. Temos uma resposta para preparar. E enquanto caminhavam juntas para longe da universidade, Marina sabia exatamente qual seria essa resposta. Sim. 3 semanas se passaram como num piscar de olhos. Marina ainda lembrava do dia em que ligou para Henrique e disse sim. A voz dele do outro lado transbordava felicidade. Bem-vinda de volta, Marina. Bem-vinda para casa. Agora, parada na frente do prédio de matemática avançada, vestindo calça jeans e uma blusa simples, com uma mochila nas costas cheia de cadernos novos, Marina sentia um misto de emoção e terror. Ia entrar ali não como faxineira, mas como aluna. De novo, Sofia tinha aula na escola de aplicação da universidade, que ficava do outro lado do campus. Antes de se separarem no portão, a menina abraçou a mãe com força. Você vai arrasar, Sofia sussurrou. Eu sei. E se eu não conseguir acompanhar? Faz tanto tempo? Mãe, Sofia segurou o rosto dela. Você resolveu um problema de doutorado em 15 minutos. Você consegue. Marina sorriu, ainda insegura. Te vejo no almoço? No almoço, Sofia confirmou. Depois correu para a sua primeira aula. Marina respirou fundo e entrou no prédio. O corredor estava cheio de alunos, jovens na maioria, conversando animadamente sobre provas, trabalhos, festas. Marina se sentiu deslocada. Tinha 35 anos no meio de gente de 20. Marina! A voz de Henrique ecoou pelo corredor. Ele vinha caminhando com passos rápidos, sorrindo. Que bom te ver. Pronta para o primeiro dia? Pronta é uma palavra forte. Marina admitiu. Henrique riu. Vem, vou te apresentar para a turma. Eles subiram para o 3º andar, sala 302. A mesma sala onde Marina tinha tido aulas 15 anos atrás. Quando entraram, já havia uns 20 alunos sentados. Conversas pararam. Olhares se voltaram para ela. Pessoal, atenção! Henrique bateu palma. Quero apresentar uma aluna nova. Bem, não exatamente nova. Marina Alves está retomando os estudos aqui depois de uma pausa de alguns anos. Alguns anos? Um rapaz de óculos no fundo comentou. Ela tem idade para ser nossa mãe. Risadas baixas. Marina sentiu o rosto esquentar. Mas Henrique não deixou passar. Marina também tem capacidade para ser professora de todos vocês. Então sugiro respeito. O silêncio foi imediato. Marina escolheu um lugar no meio da sala e sentou. A aluna ao lado, uma moça de cabelos cacheados, sorriu amigável. Não liga para o Tiago. Ela sussurrou. Ele é idiota com todo mundo. Sou Camila. Marina. Ela apertou a mão que Camila ofereceu. Obrigada. A aula começou. Henrique explicava a teoria dos conjuntos com clareza e paciência que Marina lembrava bem. Ela pegou o caderno e começou a anotar, mas percebeu que não precisava. Tudo fazia sentido imediatamente, como se nunca tivesse parado. Quando Henrique colocou um exercício na lousa, metade da turma gemeu. É complicado demais, professor. Camila reclamou. É exatamente o nível que vocês precisam dominar. Henrique respondeu. Alguém quer tentar? Silêncio. Marina olhou para a lousa. Via a solução clara como água. Mas hesitou. Não queria parecer exibida no primeiro dia. Marina, Henrique a chamou. Quer tentar? Todas as cabeças se viraram. Marina levantou devagar e caminhou até a lousa. Pegou o giz e começou a resolver. 3 minutos depois, a solução estava completa. A sala ficou em silêncio absoluto. Perfeito, Henrique disse. Absolutamente perfeito. Camila começou a aplaudir.
Outros seguiram. Até Tiago parecia impressionado. Marina voltou para o lugar, mas agora todos a olhavam diferente, com respeito, com admiração. A semana passou num borrão. Marina assistia 4 aulas por dia, estudava à noite depois que Sofia dormia, e sentia como se estivesse bebendo água depois de anos no deserto. Matemática preenchia cada espaço vazio dentro dela, mas nem tudo era fácil. Na sexta-feira, enquanto almoçava com Sofia na cantina do campus, uma mulher se aproximou da mesa delas. Marina reconheceu imediatamente. Era uma das funcionárias da limpeza, Carmen, que trabalhava com ela há anos. Marina, Carmen falou, mas o tom era estranho, frio. Oi, Carmen. Tudo bem? Tá todo mundo comentando. Carmen cruzou os braços. Que você virou estudante, que deixou a gente para trás. Marina sentiu o peito apertar. Não foi assim. Não foi? Você era uma de nós. Agora está sentada aqui como se fosse melhor. Carmen, eu nunca... Esquece. Carmen deu as costas. Só vim te falar que as meninas estão magoadas. Você podia ter avisado direito antes de sumir. E se foi? Sofia viu as lágrimas nos olhos da mãe. Não liga para ela. Mas ela tem razão. Marina limpou o rosto. Eu trabalhei com elas durante anos. Éramos amigas. E aí do nada eu saio sem nem me despedir direito. Você estava assustada. É diferente. Não justifica. Marina levantou da mesa. Vem, preciso fazer uma coisa. As duas desceram até o vestiário dos funcionários. Marina entrou. As mulheres que estavam trocando de roupa pararam e olharam. Carmen estava lá. Dona Lourdes também. Outras 3 que Marina conhecia bem. Posso falar com vocês? Marina perguntou. Não tem nada para falar. Carmen respondeu seca. Tem sim. Marina entrou completamente. Eu devo desculpas para vocês. Devo explicações. Dona Lourdes, a mais velha, suspirou. Marina, você não deve nada. Só ficamos surpresas. E magoadas, Carmen acrescentou. Porque você era diferente. Não se achava melhor que a gente. Mas aí virou estudante e continuo sendo a mesma pessoa. Marina interrompeu. A única diferença é que agora estou tendo a chance que vocês também merecem ter. A gente não é inteligente igual você. Uma das mulheres, Joana, falou baixinho. Não é sobre inteligência. Marina se aproximou. É sobre oportunidade. Vocês acham que eu sou mais inteligente que vocês? Eu só tive sorte de nascer com facilidade para números. Mas a Carmen borda como ninguém. A Joana cozinha melhor que chefe profissional. A Lourdes cria os netos sozinha e ainda dá conta de tudo. Isso não paga conta, Carmen disse, mas a voz saiu menos dura. Eu sei. Marina sentou num banco. Olha, vou ser sincera. Estou com medo. Muito medo. Medo de não dar conta, medo de fracassar de novo. E vocês eram as pessoas que me faziam sentir menos sozinha. Por isso dói tanto ter magoado vocês. Dona Lourdes sentou ao lado dela. A gente não está magoada de verdade. Só sentimos sua falta. Eu também sinto falta de vocês. Marina confessou. Sinto falta das conversas no intervalo, das risadas, de me sentir parte de algo. Você ainda é parte. Joana se aproximou também. Só está num lugar diferente agora. Carmen finalmente suspirou e sentou do outro lado de Marina. Desculpa ter sido grossa. É que é difícil ver alguém conseguir sair quando a gente continua presa. Vocês não estão presas. Marina segurou a mão dela. A universidade tem programas de capacitação para funcionários, cursos gratuitos. Posso ajudar vocês a se inscreverem. Sério? Joana arregalou os olhos. Sério. E quando eu me formar e virar professora, vou criar um programa de bolsas especialmente para mães que trabalham, para que nenhuma mulher precise escolher entre sustentar a família e estudar. Dona Lourdes limpou uma lágrima. Você vai longe, menina. Sempre soube. As mulheres abraçaram Marina. E naquele vestiário pequeno, entre uniformes e baldes de limpeza, Marina sentiu que não tinha abandonado ninguém. Tinha apenas aberto um caminho que outras poderiam seguir. Quando saiu do vestiário, Sofia estava esperando encostada na parede. Resolveu? A menina perguntou. Resolvi. Marina sorriu. Aprendi que sucesso não é deixar as pessoas para trás. É estender a mão para elas subirem junto. Mãe e filha caminharam de volta para a sala de aula de braços dados.
Mas quando viraram o corredor, Marina parou de repente. Augusto estava ali, parado na frente do prédio de matemática. Não usava mais terno caro. Estava com jeans e camisa simples. Parecia menor, mais velho. Marina pensou em virar e ir por outro caminho, mas Sofia apertou a mão dela. Enfrenta. A menina sussurrou. Marina respirou fundo e continuou andando. Quando passou por Augusto, ele falou: Marina. Ela parou, mas não se virou. Eu queria pedir desculpas. A voz dele saiu cansada. Pelo jeito que te tratei. Marina se virou devagar. Você me humilhou, na frente de dezenas de pessoas. Eu sei. Augusto olhou para o chão. E não tenho desculpa. Meu pai me criou acreditando que eu era especial só por causa do sobrenome. Que matemática era minha por direito. E quando vi você, tão boa, tão natural, senti inveja. Por isso me humilhou? Por isso tentei te diminuir. Ele finalmente olhou para ela. Porque se você fosse menos, eu me sentiria mais. Mas não funciona assim, né? Sua luz não diminui a minha. Só expõe que eu nunca tive luz própria. Marina não esperava aquela honestidade. O que vai fazer agora? Vou procurar outra área. Talvez administração. Talvez algo que eu goste de verdade. Augusto sorriu triste. Meu pai queria um gênio matemático. Mas eu só queria ser aceito. Acabei fingindo ser algo que não era. Espero que encontre seu caminho, Marina disse sinceramente. E espero que você brilhe tanto quanto merece. Augusto acenou e seguiu pelo corredor. Sofia olhou para a mãe. Você o perdoou? Perdoei. Marina confirmou. Porque guardar raiva só me machucaria. Ele já está pagando o preço das próprias escolhas. As duas entraram na sala de aula. Henrique já estava lá, escrevendo na lousa. Ah, Marina! Ele se virou animado. Que bom que chegou. Tenho novidades. Que novidades? Vão publicar um artigo sobre você. Henrique mostrou um tablet. Jornal universitário. A faxineira que virou fenômeno matemático. Querem te entrevistar. Marina arregalou os olhos. Mas eu não sou fenômeno. Só voltei a estudar. Você é inspiração. Camila falou da carteira dela. Já mostrei sua história para minha mãe. Ela chorou. Outros alunos concordaram. Até Tiago acenou positivamente. Marina sentiu o peito aquecer. Não era só sobre ela. Era sobre todas as mulheres que desistiram de sonhos para sobreviver. Todas que acharam que era tarde demais. Todas que se sentiram pequenas. Tudo bem, Marina concordou. Vou dar a entrevista. Se minha história ajudar uma pessoa a não desistir, já vale. E naquele momento, Marina percebeu que tinha encontrado algo maior que matemática. Tinha encontrado propósito. O artigo saiu numa segunda-feira de manhã. A faxineira que revolucionou a matemática na Universidade Brilhante. Tinha foto de Marina na lousa, resolvendo equações. Tinha entrevista onde ela falava sobre sonhos interrompidos e segundas chances. E tinha números de visualizações que não paravam de subir. Marina acordou com o celular explodindo. Mensagens de pessoas que ela nem conhecia. Pedidos de entrevista de rádios, podcasts, até uma emissora de TV. O artigo tinha viralizado além das fronteiras da universidade. Estava em sites nacionais de notícias, nas redes sociais, em todo lugar. Mãe, você ficou famosa! Sofia gritou da sala, olhando o celular. Tem gente compartilhando sua história no país inteiro. Marina saiu do quarto ainda de pijama e pegou o celular da filha. Comentários aos milhares. A maioria positivos. Mulheres agradecendo por inspiração. Mães dizendo que iam voltar a estudar. Pessoas compartilhando suas próprias histórias de recomeço. Mas nem todos os comentários eram gentis. Claro que ela voltou. Deram tudo de bandeja para ela. Aposto que ela nem é tão boa assim. Só fizeram marketing em cima de história bonita. Privilégio disfarçado de mérito. Marina sentiu o estômago revirar. Eles acham que eu não mereço. Quem liga para o que estranhos pensam? Sofia pegou o celular de volta. Você provou seu valor. Mas e se eles tiverem razão? Marina sentou no sofá, a insegurança voltando. E se eu só consegui porque me deram facilidades? Mãe, você resolveu problemas que doutores não conseguiram. Isso não é facilidade. É talento puro. Mas a semente da dúvida já tinha sido plantada. Na universidade,
o clima estava estranho. Marina percebeu olhares diferentes, sussurros quando passava. Alguns alunos a cumprimentavam efusivamente. Outros desviavam o olhar. Camila a puxou de lado antes da aula. Marina, precisa saber de uma coisa. O quê? Tem gente espalhando que você só voltou por protecionismo do professor Henrique, que ele facilitou sua entrada porque vocês eram próximos antigamente. Marina sentiu o sangue gelar. Quem está dizendo isso? Não sei ao certo, mas o boato está rolando. Camila parecia genuinamente preocupada. Achei que você devia saber. A aula começou, mas Marina mal conseguiu se concentrar. Ficava pensando nos comentários, nos boatos, na possibilidade de que talvez as pessoas realmente achassem que ela não merecia estar ali. Depois da aula, Henrique a chamou em particular. Marina, podemos conversar? Eles foram até a sala dele. Henrique fechou a porta e suspirou. Você viu os comentários do artigo? Vi. E os boatos aqui na universidade? Marina assentiu, sentindo as lágrimas ameaçando. Será que eles têm razão? Será que você facilitou demais para mim? Marina, olha para mim. Henrique segurou os ombros dela. Você entrou aqui há 15 anos por mérito próprio. Saiu por circunstâncias injustas. Voltou porque merece. Não facilitei nada. Apenas corrigi uma injustiça antiga. Mas as pessoas não veem assim. Então vamos fazer elas verem. Henrique abriu uma gaveta e tirou um envelope. Chegou isso hoje de manhã. É da Sociedade Brasileira de Matemática. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas e abriu. Era um convite. Para participar do Congresso Nacional de Matemática Avançada. Como palestrante. Eles querem que eu dê palestra? Marina leu o convite 3 vezes sem acreditar. Querem. Sobre topologia diferencial. Baseado no problema que você resolveu na sala do Augusto. Henrique sorriu. Isso não é protecionismo, é reconhecimento. Mas eu mal voltei. Não tenho nem diploma ainda. Tem algo melhor que diploma. Tem talento real. Henrique apontou para o convite. E essa é sua chance de provar para todo mundo que você merece estar aqui. Marina olhou para o convite. O congresso seria em 1 mês. Na frente de centenas de matemáticos renomados. Pesquisadores, professores, doutores, gente que dedicou a vida inteira à área. E se eu fracassar? A voz dela saiu pequena. Aí você levanta e tenta de novo, como sempre fez. Naquela noite, Marina contou para Sofia sobre o convite. A menina ficou radiante. Você vai aceitar, né? Estou com medo. De quê? Você é incrível. De decepcionar. De provar que os críticos estão certos. Marina sentou na cama ao lado da filha. E se eu subir naquele palco e travar? E se esquecer tudo? E se as pessoas percebem que eu sou uma fraude? Sofia segurou o rosto da mãe com as 2 mãos. Mãe, você passou 15 anos limpando o chão da universidade onde era a melhor aluna. Isso não é fraude. Isso é sobrevivência. E agora você está tendo a chance de mostrar quem sempre foi. Não desperdiça isso por causa de medo. As palavras da filha ecoaram na cabeça de Marina a noite inteira. Ela pegou os cadernos antigos e começou a estudar. Revisou topologia diferencial. Refez os cálculos que tinha usado para resolver o problema de Augusto. Preparou a palestra mentalmente, mas quanto mais estudava, mais a insegurança crescia. 15 anos era muito tempo. E se ela realmente não fosse mais tão boa quanto achava? Uma semana antes do congresso, Marina estava na biblioteca quando uma mulher se aproximou. Devia ter uns 40 anos, bem vestida, postura confiante. Marina Alves? Sim, sou professora doutora Lúcia Monteiro, coordenadora do Departamento de Matemática Pura da Universidade Federal. A mulher estendeu a mão. Posso sentar? Marina apertou a mão dela, nervosa. Claro. Lúcia sentou e foi direto ao ponto. Li o artigo sobre você. Interessante. Mas tenho algumas perguntas. Pode perguntar. Você realmente resolveu aquele problema de topologia em 15 minutos? Ou teve ajuda prévia? Marina sentiu o rosto esquentar. Resolvi sozinha, na frente de 40 testemunhas. Testemunhas que podem ter motivo para apoiar a narrativa. Lúcia cruzou os braços. Entenda, Marina. Sua história é bonita, mas histórias bonitas às vezes são fabricadas para gerar comoção. Está me acusando de mentir? Estou dizendo que extraordinário requer evidências extraordinárias. Lúcia se inclinou para a frente.
E dar palestra no Congresso Nacional é responsabilidade enorme. Se você fracassar lá, não é só sua reputação que fica manchada. É a credibilidade de todos que te apoiaram. Eu sei disso. Sabe mesmo? Porque se for descoberto que você é apenas medianas mascarada de gênia, Henrique Andrade perde a posição dele. A reitora Sônia fica desmoralizada. E mulheres de verdade que lutam por espaço na academia sofrem o contragolpe. As palavras eram cruéis, mas havia verdade nelas. Marina sabia que não representava apenas ela mesma. Representava toda mulher que teve que escolher entre família e carreira. Vou provar que mereço estar lá, Marina disse, a voz saindo mais firme do que se sentia. Espero que sim. Lúcia se levantou. Porque vou estar no Congresso. E vou fazer perguntas difíceis. E saiu, deixando Marina tremendo de raiva e medo. Marina passou os próximos dias estudando sem parar. Revisou teoremas, refez demonstrações, preparou a apresentação nos mínimos detalhes. Mal dormia, mal comia. Sofia ficava preocupada. Mãe, você precisa descansar. Não posso. Precisa ser perfeito. Nada é perfeito. Você é humana. Mas Marina não podia ser humana. Tinha que ser excepcional. Porque mediano não seria suficiente. Não para ela. Não depois de tudo. 2 dias antes do congresso, Marina estava na sala de estudos da universidade quando Henrique entrou com Sônia, a reitora. Marina, precisamos conversar. Sônia parecia séria. O coração de Marina disparou. O que foi? Recebemos uma denúncia formal. Henrique mostrou um papel. Alguém enviou carta à organização do congresso questionando sua qualificação para palestrar. Marina pegou o papel. Era anônimo, mas as acusações eram claras. Falta de publicações recentes, ausência de titulação avançada, suspeita de favorecimento acadêmico. Quem faria isso? Não sabemos, Sônia disse. Mas a organização está pedindo que você apresente credenciais adicionais antes do congresso. Que tipo de credenciais? Eles querem que você resolva um problema de qualificação. Aqui na universidade, na frente de uma banca avaliadora. Henrique explicou. Algo que prove sem sombra de dúvida sua capacidade. Marina sentiu o chão sumir embaixo dos pés. Quando? Amanhã, 4 da tarde. Amanhã. Menos de 24 horas para se preparar para um teste que decidiria tudo. Quem vai estar na banca? Marina perguntou, já sabendo a resposta. 3 professores externos. Sônia confirmou. Incluindo a doutora Lúcia Monteiro. Claro, Lúcia tinha armado tudo. A conversa na biblioteca, as dúvidas plantadas e agora o golpe final. Eu vou fazer, Marina disse, engolindo o medo. Vou provar que mereço. Tem certeza? Henrique parecia preocupado. Você pode recusar, ninguém vai te julgar. Vão sim, Marina levantou da cadeira. Vão me julgar de qualquer jeito. Então prefiro que me julguem depois de me verem brilhar. Sônia sorriu. Essa é a Marina que eu lembro. Naquela noite, Marina não estudou. Não revisou teoremas. Não fez cálculos. Em vez disso, sentou com Sofia na mesa da sala e olhou para os cadernos antigos. Sabe o que eu percebi? Marina disse, passando os dedos pelas páginas amareladas. Eu sempre fui boa em matemática, mas não era por isso que eu amava. Então por quê? Porque matemática tem respostas certas. Sempre. Não importa o que as pessoas pensam ou dizem. 2 mais 2 sempre vai ser 4. E ninguém pode tirar isso de mim. Sofia segurou a mão da mãe. Amanhã você vai mostrar isso para eles. Vou. Marina fechou os cadernos. Não por mim. Por toda mulher que foi chamada de incapaz. Por toda mãe que precisou escolher entre sonhos e filhos. Por toda pessoa que disseram que não era boa o suficiente. E por você também, Sofia completou. Porque você merece. Marina abraçou a filha com força. E pela primeira vez em semanas, sentiu a paz voltar. Porque percebeu algo fundamental. Não importava o que Lúcia pensava. Não importava o que os críticos diziam. Não importava se fracassasse ou brilhasse amanhã. Ela já tinha vencido no momento em que decidiu não se esconder mais. Mas mesmo assim, ia dar o melhor de si. Porque algumas batalhas precisam ser lutadas não para provar algo aos outros, mas para provar a si mesma. E amanhã, na frente daquela banca, Marina Alves ia lembrar o mundo de quem ela realmente era.
Uma matemática brilhante que nunca deveria ter precisado limpar chão, mas que, mesmo limpando, nunca deixou de ser gênia. Marina entrou na sala de avaliação com as mãos suando frio. 4 da tarde em ponto. A sala estava configurada como um pequeno auditório. Na frente, uma mesa longa onde sentavam 3 professores. Doutora Lúcia Monteiro, no centro, ladeada por 2 homens que Marina não conhecia. Atrás deles, uma lousa limpa esperando. Nas cadeiras da plateia, tinha gente que Marina não esperava ver. Henrique estava lá, claro. Sônia também. Mas Camila tinha vindo. Bianca estava no fundo. Dona Lourdes e as funcionárias da limpeza ocupavam uma fileira inteira. E na primeira cadeira, bem na frente, Sofia segurava um cartaz pequeno escrito: "Vai, mãe." Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas piscou rápido para conter. "Boa tarde, Marina." Lúcia falou com voz formal. "Vamos começar. O procedimento é simples. Vamos apresentar 3 problemas de dificuldade crescente. Você tem tempo livre para resolver cada um. Pode usar a lousa, pode pedir materiais de referência, pode fazer o que precisar. Entendido?" "Entendido." Primeiro problema. Um dos professores, que se apresentou como Dr. Márcio, escreveu na lousa. Era um problema de análise real. Complexo, mas dentro do que Marina tinha estudado. Ela caminhou até a lousa, pegou o giz e começou. As mãos tremiam no início, mas conforme os números apareciam, a confiança voltava. 3 minutos depois, a solução estava completa. Dr. Márcio conferiu, assentiu. "Correto. Próximo problema." O segundo problema foi apresentado pela professora Regina, a outra avaliadora. Teoria dos grafos. Mais difícil. Marina levou 7 minutos, mas resolveu sem erros. "Correto." Regina confirmou, parecendo impressionada. Então chegou a vez de Lúcia. Ela se levantou devagar, pegou o giz e começou a escrever. Escreveu e escreveu. A equação ocupou metade da lousa. Era topologia algébrica avançada. Nível de pós-doutorado. Este problema, Lúcia se virou para Marina com um sorriso que não chegou aos olhos. Está em aberto na comunidade acadêmica há 3 anos. Ninguém conseguiu resolver completamente. Boa sorte. Silêncio absoluto caiu na sala. Marina olhou para a lousa. Sentiu o peso do desafio. Lúcia não estava testando conhecimento. Estava tentando humilhar. Provar que Marina não era boa o bastante. "Posso ter quanto tempo?" Marina perguntou. "O quanto precisar." Lúcia sentou cruzando os braços. "Mas sugiro que, se tiver dúvidas sobre sua capacidade, pode desistir agora e poupar tempo de todos." Marina olhou para Sofia. A menina estava segurando o cartaz com tanta força que os dedos ficavam brancos. Olhou para Dona Lourdes, que tinha lágrimas nos olhos. Para Henrique, que acenava encorajador. Para todas aquelas pessoas que acreditavam nela. Então olhou de volta para a lousa e sorriu. "Não vou precisar de muito tempo." Marina pegou o giz. "Porque já sei a solução." E começou a escrever. Não era só matemática. Era arte. Cada passo fluía para o próximo com elegância natural. Marina usava técnicas que nem sabia que ainda lembrava. Aplicou teoremas que tinha estudado 15 anos atrás. Fez conexões que apenas alguém que realmente entendia a essência da matemática conseguiria ver. 15 minutos, 20, 30. A sala estava em silêncio absoluto. Ninguém tossia. Ninguém se mexia. Todos hipnotizados vendo Marina trabalhar. Ela preencheu metade da lousa. Apagou uma parte. Refez com uma abordagem diferente. Chegou num impasse. Parou. Pensou. Então viu a solução e riu baixinho. Claro. Ela sussurrou para si mesma. Óbvio. E escreveu os passos finais. 42 minutos depois de começar, Marina escreveu a última linha, circulou a resposta final e se afastou da lousa. Pronto. Dr. Márcio se levantou imediatamente e caminhou até a lousa. Regina o seguiu. Os dois conferiam cada passo, cada cálculo, sussurrando entre si. Lúcia permaneceu sentada, mas Marina viu a cor sumindo do rosto dela. É impossível, Lúcia murmurou. Não é impossível. Regina se virou para Marina com lágrimas nos olhos. É genial, absolutamente genial. Dr. Márcio começou a aplaudir.
если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, ну, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, ну, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился, и вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как бы, как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное,
нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,